Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto escrito pelo irmão Rafael Abdala para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, a Bíblia, uma para cada dia do ano. Então, quando a gente estuda o manancial individualmente ou em família, a gente é inspirado, exortado e edificado. E isso promove crescimento cristão e engajamento com a missão de Deus. Meus irmãos, como eu sempre gosto de dizer, estamos indo para o nosso 5º ano do manancial, não é fácil não, hein? Eu não escrevi nada, não ajudei o irmão Rafael Abdala a escrever. Então, eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos orar para que o Senhor abençoe nosso devocional, para que nós possamos aprender realmente o caminho da provisão. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines aquilo que precisamos aprender em relação à provisão. Obrigada, Senhor, pelo ano que se findou, por esse que se inicia, que nós realmente possamos valorizar o fato de termos a liberdade de orar a ti e de ler a sua palavra. É isso que pedimos, não porque merecemos, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Nós vamos ler agora 2 Reis 4, do versículo 1 até o 7. E vai falar quando Eliseu ajudou uma viúva pobrinha. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que eu servia morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se O Caminho da Provisão. O versículo escolhido foi o 7, que diz, então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse, vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Bem, a viúva, ela era casada com uma das pessoas, dos alunos lá, dos discípulos do profeta Eliseu, né? E ela tinha muito o que falar do marido, ela tinha um testemunho muito claro, muito óbvio, porque ela foi, as mulheres não tinham lá aquela voz, né, para se impor, mas ela tinha esse testemunho tão importante do marido dela. Então ela disse para Eliseu, você sabe que ele temia ao Senhor. Ora, aquele homem deixou a família pobre, na miséria. Então ele poderia ser um bom aluno, ele poderia ser um temente a Deus, mas nos recursos financeiros, zero. Então, o homem não deixou dinheiro, mas deixou um legado de fé. Então, uma verdade eterna que está apontada aqui é, quem teme ao Senhor tem garantias. Olha que coisa bonita, eu vou repetir. Quem teme ao Senhor tem garantias. É lógico, né, irmãos, que os nossos lares precisam da providência do Senhor. Então, o que a gente faz quando a gente não tem de onde buscar, não tem de onde tirar dinheiro, o que fazer? É pedir a provisão de Deus, né? Naquela época, não era que nem hoje. Você não paga uma dívida e o seu nome vai para o SPC. E aí, tudo bem, você tenta resgatar o nome. Não, naquela época, eles levavam os filhos da gente e eles iam ser escravos. Olha que situação.
Olha que problema, né? Então, lembrando disso, que a gente precisa da providência do Senhor, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa está no versículo 2. O que eu posso fazer para ajudá-la, né? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer você tem que ver o que você tem hoje. A gente pode não ter dinheiro, mas tem força. A gente pode não ter força, mas tem raciocínio. Então, em vez de você ficar pensando naquilo que não tem, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não, foca naquilo que tem. Eu tenho força, eu tenho raciocínio, eu tenho ideia, eu tenho amigo, enfim, foca naquilo que você tem. A segunda coisa que a gente tem que se lembrar é que o milagre é um milagre também de uma vivência comunitária. Então, às vezes, você está passando por uma necessidade, mas por orgulho, sim senhor, você não quer falar. Então, no versículo 3 diz assim, Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Então, a segunda coisa que você tem que se lembrar não se isole. Se você está passando por uma necessidade, não tenha medo de pedir ajuda, não fica com vergonhinha, não. Porque aqueles que são verdadeiramente cristãos vão lhe ajudar. E aqueles que vão meter o pó em você, eles vão se acertar com Deus. Então, toda multiplicação tem um ponto de partida. A dela era o quê? Uma porção de vasilhas vazias, que ela mesma não tinha. Ela não tinha vasilha nenhuma, mas ela conseguiu pedir as vasilhas para os seus vizinhos. Então, a medida do milagre daquela mulher é avaliada pela quantidade de vasilhas que ela juntou. Outra coisa, terceira, que está nos versículos 4 e 5. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quanto estiverem vazias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Então, irmãos, os filhos precisam conhecer a realidade. Não adianta você ficar escondendo, dizendo que não está passando necessidade, que não está precisando das coisas. A gente não pode maquiar. A gente tem que mostrar a realidade. Não é não. Né? Mas ele quer tal coisa. Não é não, não tem. A providência de Deus vem quando a gente fecha a porta para aquilo que é supérfluo, para aquilo que é consumo e para aquilo que é indiferença. Se não tem para você, não tem para ele. Não é não. E quando a gente fecha a porta que Deus abre, as janelas dos céus sobre nós. A gente fecha a porta do desperdício, do supérfluo, do consumo, da indiferença. E o Senhor abre as portas do céu para nós. Por quê? Porque a gente está fazendo a nossa parte. Então tem muita gente buscando um monte de milagre, porta fora. Quando ele tem tudo para achar o seu milagre, porta dentro. Então, ao cumprir os princípios da palavra de Deus, a gente vive o milagre da provisão. Pode acreditar nisso, irmãos. Eu já experimentei. Isso é verdade. Então, o nosso manancial termina assim, Ao cumprir os princípios da palavra de Deus, viveremos o milagre da provisão. Amém? Bom, então eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, Lembrando que aqueles que conhecem o caminho da provisão, o abraço da Super Cé. Nosso versículo deste ano é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora me despeço com a palavra de hoje, não tema, Deus já está lá.